Olá, pessoas, seres humanos da face da Terra. Tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai continuar com o debate que a gente estava tendo lá pelo Instagram. E esses comentários que eu separei para o final não foi por acaso, eles estão muito ligados ao tema de veganismo e anticapitalismo. A próxima mensagem é da Olga Rosa, que é uma amiga muito querida, que eu tô com muita saudade. A gente construiu coisas muito legais juntas no mesmo projeto, quando fazemos parte da Rede Lilith. Quem não segue no Instagram, dá uma seguida lá. É uma associação de mulheres lésbicas. É através da Lilith, na época que ainda era um café, que eu conheci a Olga. Por isso eu tô contextualizando aqui, porque ela é uma pessoa muito incrível, que vale muito a pena a introdução. Ela é da área das ciências sociais, ela é professora de sociologia e ela traz textos muito incríveis na página dela, que é o Diário Imigração. Segue lá no Insta também, porque, olha, pensamento lésbico de qualidade, fantástico, assim. As temáticas que ela traz são muito urgentes pra gente pensar. Olga, você é uma pessoa incrível e eu tô com muita saudade. E obrigada por permitir que eu falasse seu nome aqui nesse vídeo, porque eu fiquei feliz de poder compartilhar essa informação e compartilhar tudo que você tá trazendo, né, de importante, assim, pra reflexão, pra nós lésbicas. Enfim, tem tanta coisa bacana, gente, e tanta referência boa mesmo assim pra gente poder procurar, aprender mais, sabe? É necessário que vocês sigam a Olga, ok? Bom, a Olga disse: depende. Tem questão econômica e espaço ambiental, que ou é isso, ou as pessoas morrem. Bom, aí eu fiquei pensando, né, em qual situação, porque tem desde a questão de classe, né, que as pessoas criam animais e tal para poder se alimentar depois ou para vender carne, etc. Vai desde essa situação até situações ambientais extremas. Situações ambientais extremas, né, em que as pessoas vivem em condições assim que elas têm que consumir inseto ou, né, algum outro tipo de animal, porque às vezes elas estão vivendo num meio em que é gelo, deserto, enfim, um espaço em que é muito difícil encontrar plantas. Até fica aí o questionamento, Olga, se você quiser comentar aqui embaixo, trocar ideia com a gente, o que exatamente você estava trazendo nessa primeira frase, mas eu acredito que seja algo relacionado a questões de classe mesmo, né? Mas tem também família nuclear burguesa que faz disso até um negócio lucrativo. Se tem. Vi no documentário Cowspiracy, documentário que é muito legal. Vi no documentário Cowspiracy uma bem assim: a fazenda era para criar vacas, porcos e galinhas felizes e amadas como se fossem cachorros e gatinhos, até que morriam felizes e de forma humanizada. O que é morrer de uma forma humanizada? Tem como matar de uma forma humanizada? Essa questão, ela tá ligada a algumas coisas que são dilemas muito polêmicos, né, dentro do veganismo, que a gente trouxe aí, graças ao que vocês trouxeram também no vídeo anterior. Do meu ponto de vista, eu acho que não existe uma forma humanizada de se matar. E, de acordo com a ética, a filosofia do veganismo, basicamente matar é algo errado e envolve sofrimento e crueldade. Então, se humanizado é algo sem crueldade, então a gente não deveria matar animais para se alimentar deles. Essa é a lógica, né? E para consumir os seus corpos de diversas formas desnecessárias, porque esse também é um ponto central, né? Nós, seres humanos, somos onívoros, né? Nós, tecnicamente, né, tirando toda a questão do sistema, capitalismo, né, mas pensando o ser humano como um ser básico, nós poderíamos sobreviver tranquilamente nos alimentando apenas de alimentos de origem vegetal. Em várias outras áreas da nossa vida também, além da alimentação, é possível no ponto em que estamos tecnologicamente, enfim, da nossa sociedade, é possível. Temos uma alimentação sem carne e sobrevivermos, né, por sermos onívoros. Não existe uma morte humanizada, tá tirando um direito que, segundo essa ética, seria básico, né, de todos os seres, direito à vida. Assim como nós, seres humanos,
temos direito à vida. E a partir do momento em que alguém interfere nisso, nós estamos tendo um direito humano violado. E a grande questão do veganismo é por que a vida dos animais não é tão importante quanto a vida humana, né? A ponto de nós termos uma premissa ética básica de que é errado matar um ser humano, apesar de no patriarcado, no colonialismo, isso, né, tem variáveis. Você pode criar esse animal nas melhores circunstâncias possíveis de vida, mas no momento em que esse animal for morrer, ele vai saber que ele vai morrer. Eles sabem, né? E se não sabem, eu não sei o que pode ser mais cruel, né? Você morrer sem saber ou você morrer sabendo que a pessoa que te tratou com esse carinho todo vai tirar sua vida, né? Num momento aleatório, assim. Ele vive uma vida inteira, ele cria um laço, né? E como que não é crueldade isso? É a gente pensar de uma forma bastante básica, né? E aí entram todas as milhões de variáveis que tornam essa questão muito mais complexa do que ela parece, como a gente já trouxe aqui também. Mas realmente esse discurso é um discurso muito daquele negócio do bem-estarismo, né? Para as pessoas se sentirem menos culpadas e mais assim good vibes. Tem muita gente super privilegiada, sabe? Tipo, galera rica mesmo, que se aproveita desse discurso da vaquinha feliz para lucrar, né? Vão ter pessoas trabalhando para elas também. E em que condições, como, quando, quanto, por quê e por quanto. Sabe, na indústria da carne não existe abate humanizado. E não é só para alimentar, essa questão é para lucrar, é para vender. Você já objetificou aquele animal num nível em que você ignora a ciência dele, você ignora que é uma vida, né? Que tipo de carinho é esse, né? Nossa, concordo totalmente. Não tem uma forma de matar que não seja violenta. Afinal, né? Falar sobre especismo e não falar sobre a indústria da carne, que é a mais nociva para o mundo inteiro, porque além de torturar e matar os animais, mata também o meio ambiente, envenenando a terra e a água, matando árvores. Esse veganismo que fala do pobre que não tem dinheiro nem para comprar arroz, mas se silencia perante a indústria carnista, é a cara do capitalismo. Compro 1 quilo de castanha de caju que custa quase R$100, eu nem vejo receita com castanha de caju, me dá raiva, kkkk. Realmente, assim, né, a gente vê essas receitas, assim, feitas com umas coisas que, né, sendo que é muito mais fácil do que isso ser vegano, né, basta você consumir alimentos de origem vegetal. E tem tantas opções para você fazer coisas tão incríveis em casa. O veganismo que tem esses discursos problemáticos, a gente tem que criticar, tem que estar apontando. Mas quando vocês me trazem que existe um veganismo que se silencia perante a indústria carnista, e não foi o único comentário que eu recebi nesse sentido, eu tive outros comentários também nesse sentido, o veganismo em si, ele surgiu junto com o crescimento da indústria, né, das indústrias assim, da tecnologia, junto com um boom muito forte que foi lá pelos anos 50, mais ou menos, e que foi justamente na mesma época em que outras indústrias começaram a copiar as indústrias da carne, né? A linha de montagem, desmontagem, toda aquela coisa que a gente comentou no último vídeo também. E o veganismo surgiu mais ou menos na mesma época, né? Lá na Inglaterra e tal, né? E aí foi se espalhando aos poucos pelo mundo. A grande demanda, acredito eu, né, do veganismo, assim, central, é a crítica à indústria da carne, né? Porque tem tantas outras malefícios, né, envolvidos, assim, para além da quantidade sádica e completamente doentia de crueldade contra os animais. Eu acho um pouco difícil falar que veganos se silenciam perante a indústria da carne. Eu acho que não, assim, é uma coisa que eu discordo respeitosamente, né? E o que eu vejo é que, às vezes, eles colocam o foco em questões mais delicadas, né, de criticar, eles fazem de forma muito descuidada, sabe? Sem pensar que, assim, tokenismo é uma coisa errada, que racismo é uma coisa errada, sem pensar nas consequências que a influência deles pode ter em qualquer uma das coisas que digam. Então, criticar a indústria carnista a classe média não quer. E ainda essa mesma indústria oferecendo opções vegans. E realmente existe uma tendência de carnistas e não carnistas da classe média de apontar o dedo na cara de pessoas mais desfavorecidas economicamente, e sendo que o estilo de vida deles muitas vezes é bem tóxico. E estamos aí, né, com um monte de pós-doutorado em crítica social, enquanto eles estão lá cheios de privilégios e sem pensar no próprio consumo. Aí a gente entra
no tema central desse vídeo, que é a questão da relação do veganismo com o anticapitalismo. A Olga diz: e mais que empresas não veganas, é o poder econômico, né? Tipo, as indústrias que monopolizam geral, destruindo tudo, e daí aparece com um nuggets vegan nada nutritivo e nada saudável. Pois é, aí a gente entra no negócio, num outro dilema que é muito foda, porque realmente é uma polêmica entre veganos essa questão, consumir ou não industrializados. Só que assim, eu vou até ler o próximo comentário antes da gente entrar nessa questão. Outra pessoa disse: é isso, né? Pra mim, a pessoa que come animais e plantas que ela mesma cria, sem financiar a indústria, tá muito mais evoluída na sustentabilidade do que os veganos que só compram carne do futuro e legumes em mercados grandes. Isso depende, né? Porque tem algumas empresas que fazem carne do futuro que são veganas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma, e aí a gente tem a situação de grandes redes de fast food e tal, essa tendência que a gente está tendo atualmente de carne do futuro, né? Das carnes veganas que aparecem nos sanduíches, enfim, nas porções. Essa coisa de colocar uma certa hierarquia, né, entre as pessoas, tipo, é mais vegano ou tá mais evoluído na sustentabilidade, né? Eu acho isso um pouco complicado, assim. Existem várias formas de se ser vegano. Existem vários tipos de vegano. Existem veganos que são crudívoros. Tem também alimentação que é só natural, só come as coisas que faz em casa e tudo mais. Tem alimentação que é orgânica. Tem alimentação que é recicle, de feira. A gente vai na feira catando as coisas que a galera vai jogar fora, desperdiçar, vem pra gente, então você acaba, né, tendo muita versatilidade, tendo que ter muita versatilidade para cozinhar. E tem gente que come produtos industrializados. E assim, ninguém é mais ou menos vegano por causa disso, né? E aí entra a resposta que eu mandei para essa pessoa também. O veganismo, né, ele vai mais profundamente na questão de é ético matar outro animal em relação ao consumo, desde que você não esteja consumindo nada que veio de um corpo de um animal, sabe? Se a sua ética é essa, você é vegano, né? Se você não consome nada, alimentício ou não, de origem animal, você é vegano. E não importa se o que você está consumindo é industrializado ou não. A indústria, eu acredito que deve ser o primeiro alvo, né? Como sempre digo, de críticas, porque é a faceta do consumo de carne que está causando mais estrago, como disse antes, em vidas humanas e na vida no planeta, né? E aí ela respondeu: sim, verdade, disse vegano só para ser entendida mesmo, não acredito em veganismo industrializado também. Mas é isso, eu acho que a pessoa que come carne, mas não compra nada industrializado, tá muito mais perto da ideologia vegana do que quem se diz vegano e só come coisa industrializada, sacou? Com todo respeito, né, perdão do riso, mas não, eu não vejo como uma pessoa que consome carne estar mais perto da ideologia vegana do que uma pessoa vegana. Eu acho que o que acontece é que as pessoas têm uma tendência a confundir o veganismo com o anticapitalismo. E não necessariamente, pra mim, é um pouco difícil dissociar as duas coisas, visto que o grande foco é a crítica à indústria da carne e à agropecuária, e assim, capitalismo maior que esse não há, mas uma pessoa vegana, ela não necessariamente é anticapitalista, e uma pessoa anticapitalista não necessariamente é vegana. Então, não tem como você dizer que uma coisa é a outra, e essa confusão, ela é bem prejudicial também para o movimento vegano, no caso, né? Porque a premissa é não consumir nada de origem animal. Eu acredito num veganismo anticapitalista. E foi até interessante a questão que essa pessoa trouxe sobre os industrializados e a questão da sustentabilidade, né? Será que uma pessoa que cria animais em casa, né, para o próprio consumo e planta as coisas que come, está mais próximo da sustentabilidade do que uma pessoa vegana que consome industrializados? As questões de sustentabilidade, elas estão tão superficiais atualmente, né? São tão usadas até pelo capitalismo mesmo, né? Uma forma rasa, assim, que também
acaba não sendo a mesma coisa, esse discurso da sustentabilidade e veganismo. Não são sinônimos, entendeu? A questão do veganismo é ser contra a crueldade animal. A questão do veganismo central é ver o animal como um ser senciente que sofre e não merece as crueldades que humanos impõem sobre esses seres. Ponto. E aí, como você vai consumir produtos de origem vegetal, isso não importa. Você é vegano, independente de como você consome os seus produtos e alimentos de origem vegetal. Só que aí o veganismo, ele conversa com outras lutas, outras pautas, né? Porque é impossível não conversar. Quando a gente pensa em veganismo, a gente pensa em patriarcado, né? Na política sexual da carne, mais uma vez, a referência mor. Aí nós temos um veganismo anticapitalista, também. Quando a gente pensa em veganismo, a gente pensa também em racismo, colonialismo, né? A gente pensa em violência contra corpos e comunidades indígenas, contra corpos e comunidades negras. A gente pensa em saúde enquanto projeto político, porque o prejuízo que o sistema e essa cultura causa aos corpos desfavorecidos é muito grande, inclusive através da alimentação. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pensa quando a gente parte do veganismo, mas o veganismo em si é reconhecer a senciência e o direito à vida e a felicidade, a plenitude, a morrer de velhice de outros animais. Essa é a ética central. Pensar sobre agropecuária, pensar sobre essas coisas levam a gente para um viés anticapitalista. Eu, particularmente, não sou muito fã desse lance, né, de consumir muitos industrializados. Pensando, tá, o veganismo anticapitalista faz muito sentido, pra mim faz muito mais sentido do que pensar, vamos demandar aí pro mercado produtos veganos. Mas, por outro lado, tem essa questão da demanda, e acho que é muito dificultar o caminho das pessoas para acessar o veganismo e uma alimentação que é melhor para a saúde delas, para a vida delas e para a vida dos animais e deste planeta. Acho que é muito prejudicial a gente falar como se fosse, é menos vegano quem consome industrializado, ou então é hipócrita, sabe? Acho que é muito pesado fazer isso e é muito culpabilizador também contra pessoas que estão tentando, sabe? Às vezes, sei lá, trabalha ou tem uma demanda de tempo muito alta. Cara, você não sabe o que pode estar acontecendo com essa pessoa para ela chegar a consumir algo que vem pronto e não ter tanto tempo para cozinhar na casa dela. Ou então uma pessoa que nunca pode sair com os amigos, mas um dia ou outro lá conseguiu comprar um Subveg, né? Depois de sei lá quanto tempo que surgiu isso, pra experimentar, sabe? Tipo, cara, eu acho que não cabe a nós julgar. Só que aí tem ainda algo um pouco positivo, né? No vegano que consome industrializado, de alguma forma, porque ele tá criando uma demanda diferente pro mercado. Ele tá criando uma demanda de produtos que não são de origem animal. E isso é importante. O quanto a gente tá vendo crescer, né? O movimento, o quanto a gente vê mais pessoas aderindo, mais pessoas pensando em pelo menos reduzir a carne, ou começando a pensar na própria saúde, começando a pensar também em boicotar, nem que seja um pouco, essa indústria. Mas é isso, gente, acho que não cabe a nós ficar julgando, sabe? Acho que quem tá mais próximo, cara, se você não consome de origem animal, você é vegano. Ponto, sabe? Aí se a gente vai pensar questões de saúde, questões de autocuidado, questões de anticapitalismo, beleza. A gente vai pensar um veganismo anticapitalista. Mas isso não quer dizer que o veganismo que não é estritamente anticapitalista não seja veganismo. É basicamente isso, sabe? Aí, por exemplo, tem pessoas que têm muito mais acesso a esses industrializados, né? No meu caso, eu que moro na periferia, a gente tem mercados próximos, mas é bem mais difícil encontrar essas coisas, assim, carne do futuro sem chance, assim. A não ser que sejam versões bem fake mesmo, de indústria carnista, mas assim, produto de empresa vegana, que é vegano, que é essas coisas de alta qualidade, assim, e que inclusive tem umas que são muito nutritivas, viu? Nem todas são péssimas, assim, pra saúde, né? Tem alguns produtos que são ok de consumir, que não vão te fazer mal, tá ligado? Tipo, não é que nem você comprar um salgadinho com glutamato monossódico, esse tipo de coisa. Tem uns que é tipo a base de beterraba, a base de grãos, assim, sabe? Tipo de feijão, de lentilha. Nossa, até dá água na boca de pensar. E aí, essa conversa entre veganismo e anticapitalismo é muito importante. Eu acho que é revolucionária.
de verdade mesmo, mas tem que ser feito de uma forma responsável, de uma forma que não fique culpabilizando quem já tá tentando fazer alguma coisa, sabe? Cada um na sua caminhada, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, né? Recomendo que cuide da saúde, que não fique se enchendo de industrializado, sabe, de coisas artificiais, que não fique se enchendo só de arroz com batata frita, apesar de ser gostoso. Vamos prosseguir com essa conversa. As artes também eram para ser digitais, aí eu já mudei de ideia, o negócio vai sair. Acompanha lá no Instagram, deixa o seu like, pelo amor de Deus, tá? Porque isso ajuda o canal. Se inscreve no canal, compartilha com as amigas pra gente chegar nas 100 inscritas. Por favor, ajuda aí o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. E vamos participar. Vou continuar colocando as interações lá no Instagram. Quem sabe as conversinhas de vocês, as ideias de vocês, as coisas que vocês mandam não aparecem aqui nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima! Bye, bye!